Mas afinal, esse novo teto do FGTS de 2.250.000, eu posso ou não usar? Além disso, vamos conversar hoje sobre o retorno dos escritórios, principalmente aqui para o eixo Berrini, e também abordaremos a taxa Selic. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você quer saber cada vez mais sobre o mercado imobiliário, aqui é o lugar perfeito para você se manter cada vez mais informado. Eu sou a Natália Dantas, da sua corretora de imóveis, e hoje iniciamos o Radar Imobiliário. Está começando agora o Radar Imobiliário, a melhor fonte segura de alguém que está no dia a dia para te deixar informado. Se você procura comprar, vender ou investir, aqui é o lugar. Então já pega seu cafezinho, senta aí, que hoje a gente vai aprender algumas coisas diferentes do mercado. Primeiro ponto, nós estamos hoje na menor vacância dos escritórios nos últimos 14 anos. Veio a pandemia, muita gente ficou em casa e o retorno para os escritórios tem sido algo cada vez mais recorrente. E como isso impacta? Muitas pessoas querem morar próximo do escritório, isso traz qualidade de vida, isso faz com que você fique cada vez mais próximo das pessoas que você ama e geralmente perto dos escritórios os preços dos imóveis consequentemente são mais altos. Por quê? Demanda. Única e exclusivamente o metro quadrado faz com que também tenha um valor agregado maior, mas a demanda é o que dita nesse segmento. Eu estou exatamente aqui na Shukri Zaidan, consigo morar na frente do meu escritório, eu sei a qualidade que isso traz, e as construtoras têm cada vez mais investido nos imóveis aqui. A expectativa é que hoje o eixo Berrini e Shukri Zaidan seja o novo êxodo, do mercado imobiliário. A Faria Lima deu uma saturada, principalmente por conta das CEPACs. Vou gravar um vídeo para explicar melhor para vocês como funcionam as CEPACs, mas de forma muito resumida, é o que vai determinar o valor do metro quadrado, que nós já temos aqui no eixo, já tem algumas ruas que já estão trabalhando com CEPAC, mas seria uma taxa a mais que você paga quando o incorporador compra o terreno, ele tem que pagar um valor a mais para o governo, e isso faz com que o metro quadrado seja repassado cada vez mais alto também para o investidor. Então hoje, o melhor momento para investir nessa região é o agora. O mercado imobiliário não aguenta o amanhã. Amanhã o imóvel pode não estar lá, o preço pode estar diferente, algo pode ter acontecido no meio do caminho que faz com que aquele imóvel não valha mais o que valia um ano atrás, por exemplo. Então sempre comprar agora. Pensando agora mais num perfil de investidor. Se você procura imóveis onde terá uma recorrência muito grande de aluguéis, se você consegue investir às vezes num imóvel maior, essa é uma dificuldade que eu, que estou no mercado todo dia, sinto bastante. Imóveis grandes são muito difíceis de você conseguir encontrar para alugar, às vezes encontrar algo que não está tão legal, para o padrão de pessoa que está procurando alugar. Então, um diretor que está mudando para um novo escritório, ele precisa de um imóvel maior. E a maioria dos imóveis que tem hoje aqui no mercado não estão muito legais. E quem comprou as plantas maiores, comprou para morar. Então, se você consegue investir num perfil um pouco mais alto, o retorno com certeza é mais alto. Quanto maior o padrão do imóvel, maior o aluguel será, e tem demanda e tem público que realmente se interessa por esse tipo de imóvel, então seria o perfeito. Se você é um perfil de investidor que tem um orçamento um pouco mais contido, está começando a investir agora ou gosta mesmo dos compactos, tem uma ótima demanda também. O prédio que eu moro hoje, por exemplo, tem a maior recorrência de aluguéis possíveis. Assim, um imóvel não fica um mês vazio aqui por conta de estar na Shukri Zaidan. Está na esquina da Shukri Zaidan, então tem muita gente procurando. Então os imóveis aqui sempre tem cliente interessado em alugar. Você coloca o imóvel, na outra semana já tem uma fila de pessoas procurando para alugar. Um outro ponto que também está bem ligado ao assunto que nós estávamos falando agora
é a taxa de juros, hoje em 14,5%. Tem uma nova reunião programada agora para junho do Copom. A expectativa é que baixe mais 0,25%. Nós viemos de mais 2 reuniões onde a gente teve essa baixa da taxa de juros. A mudança na taxa que não é do dia para a noite. Ela vai sutilmente, temos outros fatores que levam em consideração. Então, qual é o momento certo, Natália, para comprar um imóvel? Agora. Simples assim, é agora. Eu trabalho com assessoria, então eu tenho uma pessoa que consegue fazer essa renegociação de taxa. Então, se você está procurando um imóvel e está nessa expectativa de que vou esperar a taxa de juros baixar para que eu consiga comprar o meu imóvel, eu quero muito que vocês tenham a ciência de que quanto mais baixa a taxa de juros, mais altos os imóveis ficam. Então, de novo, a gente está falando de novo de demanda. Quanto maior a procura, mais pessoas... A taxa de juros, ela funciona como se fosse uma pirâmide. Então, hoje tem um grupo X de pessoas que conseguem comprar um imóvel, amanhã essa taxa de juros baixa, então agora essa fatia ficou cada vez maior, então mais pessoas vão procurar aquele imóvel e, consequentemente, o preço dele vai subir, é como funciona o mercado. Então, eu sempre digo para os meus clientes, o momento de comprar é agora. Se você está precisando, se você está com essa necessidade de comprar um imóvel, compre. Até porque você não sabe se amanhã ele vai estar disponível. E sempre imóveis muito bem precificados. Essa é a importância de você ter um bom profissional do seu lado, que vai te orientar, que entende mercado, que entende metro quadrado, que entende a região, que conhece, sabe quanto foi vendido, por quanto foi vendido, como que funciona a expectativa daquele condomínio, ele está numa crescente, ele não está, para te orientar mesmo. No momento de você comprar o seu apartamento, você ter uma pessoa do seu lado que está lá para te ajudar. Então hoje o meu conselho principal é compre. Eu sei que a situação do país não está das melhores, ano de Copa, ano de eleição, tudo isso influencia demais em como que funciona o preço dos imóveis e como que tudo funciona. Mas eu acho importante que se você está com essa demanda, a família está crescendo, vai precisar mudar de emprego, compra. E lá na frente, quando a taxa de juros baixar novamente, nós entramos com a renegociação e conseguimos baixar a sua taxa de juros porque você consiga tá adequado com todo mundo, né? O bom é que você tem essa facilidade de conseguir renegociar a sua taxa de juros e conseguir um bom imóvel antes que tenham mais 15 leiloando o valor com você. E por fim, vamos falar sobre o FGTS, que eu acho que é o assunto mais importante desse momento. Hoje, o novo teto do FGTS é de 2.250. Até o ano passado estávamos falando de 1,5 milhão, então abrangiam muito mais imóveis do que eram possível comprar até o ano passado. E como que isso vai impactar o mercado e como que você vai descobrir se você pode ou não se adequar nesse sistema de FGTS. Então, quais são as principais regras? Então, hoje, quem que pode se beneficiar desse novo teto? 3 anos de carteira registrada, não necessariamente sendo consecutivos, o imóvel com finalidade residencial, não ter nenhum outro imóvel naquele município. Se enquadrando nesses primeiros itens, você já tem meio caminho andado para conseguir o seu imóvel. A taxa de juros também é diferente para esse tipo de financiamento, então isso beneficia muita gente e te traz uma gama enorme de imóveis. Hoje aqui na Zona Sul, que é onde eu atendo, onde eu sou especialista aqui em São Paulo, nós temos ótimas opções dentro desse teto de 2.250. Um detalhe muito importante que você precisa levar em consideração quando for visitar o imóvel, se não for comigo, for com outro corretor, você precisa se atentar se já foi utilizado o FGTS. Então é sempre muito importante quando você tem a intenção de usar o FGTS, antes de iniciar as visitas, você comunicar para o seu corretor, dizendo, olha, eu pretendo usar FGTS, eu gostaria que você consultasse o proprietário se já foi usado ou não naquele imóvel. Como que eu posso usar esse FGTS, Natália? Você pode usar ele como entrada do seu imóvel. Então, às vezes você tem um saldo muito bom, você usa aquele saldo como entrada para adquirir o seu imóvel. Você também pode usar ele para amortizar o valor do imóvel, que ajuda bastante. Então, tem um dinheirinho em caixa, quero colocar também o FGTS junto e quero entrar no financiamento também. Pode, tá? Eu tenho uma assessoria, então se você tem alguma dúvida, meu telefone está aqui embaixo, você pode me mandar uma mensagem e eu estudo certinho o seu caso
e a gente olha algumas opções, tá? Fica tranquilo que eu te ajudo nessa. Ele pode ser usado também para quitar um financiamento que você já tem em aberto. Então, ele entra como a gente chama hoje de interveniente quitante. Seria mais ou menos o mesmo que o interveniente quitante. Estou usando essa nomenclatura para que você consiga assimilar de forma melhor. Eu sei que são assuntos, às vezes, que são bem densos. Então, o intuito desse canal é justamente isso. Juntos, eu consegui trazer algumas informações para vocês, ensinar vocês da melhor forma possível sobre vários assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Então, hoje nós temos o radar. Eu quero trazer um material dedicado só aos proprietários, um material dedicado a corretores e um material para comprador, que seria o tema de hoje. Foi bem focado para quem está comprando, mas também para quem vai vender. É sempre bom ter cada vez mais informações, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, compartilha, não deixe de me seguir. Será um prazer receber vocês nas minhas redes sociais, @nadantas21, em todas as redes sociais. Lá a gente pode conversar de uma forma melhor, pode me mandar uma mensagem ou me chamar no WhatsApp e vamos encontrar o imóvel perfeito para você e para sua família. Um beijo, fica com Deus.